Olá, muito boa noite. Vamos começar aqui o nosso Sunday Circle de todo domingo às 6 horas. A gente sempre se encontra por aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto muito lindo, que é a Cosmopolitan, seus 12 anos, e quais foram as decisões que nos levaram a permanecer por 12 anos, né? Primeiramente eu quero agradecer, né, a cada um que está entrando aqui e me permitir entrar na sua casa, entrar aí onde você está e poder compartilhar algo tão caro para mim, né, que é a minha própria história mesclada com a história da Cosmopolitan, né? Ao ter que fazer o roteiro para essa live, eu precisei olhar para tudo isso. Eu falei, gente, eu tenho o tempo de uma live para passar milhares de lições que foram aprendidas ao longo desse tempo. E eu preciso de uma estratégia, né? Porque como que eu vou fazer isso? É muita coisa, é muita história para contar, né? Eu tenho 42 anos, a Cosmopolitan tem 12 anos, né? Então é praticamente aí um quarto da minha história de vida foi ocupado por essa empresa. Meu nome é Maíra Matos, eu sou CEO da Cosmopolitan e professora da Cosmopolitan desde sempre também. Me custou muito caro essa escolha de ser empresária e professora da minha própria empresa. A maioria das pessoas teria desistido disso e teria pensado assim, nossa, que loucura, são duas coisas que exigem muito tempo e muita dedicação. Mas vocês vão já entender como é que tudo isso começou e por que eu não tive outra escolha senão as escolhas que eu me permiti fazer. Não sei se vocês estão ouvindo bem, não sei se o áudio está saindo aí com qualidade. De qualquer maneira, vocês podem falar, tá, gente? Deixa eu botar aqui uma coisinha aqui para ver se melhora. Beleza. Então vamos começar. Eu queria começar falando sobre os nossos valores. Obrigada, Laisa, pelo feedback. Boa noite. Então eu queria começar falando sobre os nossos valores. Sabe, para fazer essa live eu fui olhar os valores da Cosmopolitan e fui perceber se esses valores realmente permearam esses 12 anos. E quais foram os momentos chave, né, da nossa história que foram apontando para esses valores, né? E eu fiquei muito feliz porque eu vi consistência nisso. E eu criei ainda mais respeito pela história da empresa e a minha própria história. Então, assim, quero também que vocês saibam que essa live aqui, ela não é só uma live, ela é um registro para a posteridade, porque tudo que a gente está postando de lives aqui no Instagram está indo para o YouTube e isso vai ficar de registro para a posteridade. Assim, eu tenho muita certeza de que nós estamos fazendo história no nosso país. Eu tô aqui me segurando para não chorar, porque tô emocionada. Mas vamos lá. O primeiro valor que eu queria colocar aqui na mesa é o valor da excelência, né? A minha história enquanto professora de inglês, ela se configura dentro de um cenário de excelência, né? Eu me tornei professora em 2007 na Cultura Inglesa de Rondônia e desde lá, a minha história enquanto professora, ela já começa dentro de um momento muito desafiador. Com 2 anos de carreira, eu fui convidada a fazer uma certificação, prestar uma certificação da Universidade de Cambridge, que só faz quem tem muita experiência e naquela época eu fiz essa certificação. Então eu era uma professora cheirando a fralda, com 2 anos e meio de carreira,
e já me colocaram para fazer uma das certificações mais difíceis que tinham na época, se chamava iCELT, né? E o iCELT, ele foi descontinuado depois. Hoje em dia você sai do Celta, do TKT, e vai direto pro Delta. Mas naquela época foi uma loucura o que fizeram. Só que aquilo me transformou na profissional que eu precisava ser. Porque depois de passar 3 anos e meio na cultura inglesa de Rondônia, eu fui parar no Rio de Janeiro. E quando eu estava no Rio de Janeiro, os acessos que eu tive que me deixaram mais claros ainda os valores da excelência, que é o primeiro pilar da Cosmopolitan. A excelência, né? O que é a excelência dentro de um ensino de idiomas? A excelência dentro do ensino de idiomas passa para quem é professor de inglês, o professor precisa ter proficiência. O professor de inglês não pode se conformar com o nível B1 e B2 de qualificação. B1 e B2 não é nível de professor. O professor de inglês precisa ter nível C1 e C2 de proficiência. Quando eu trabalhei na cultura inglesa do Rio de Janeiro, os colegas que estavam do meu lado, todos tinham nível C2, todos tinham certificações internacionais da Universidade de Cambridge. Além disso, a gente tinha um programa de formação contínua que as nossas aulas eram assistidas semestralmente pela mentora de filial. E a gente tinha um programa, essa cultura inglesa que eu tô falando pra vocês, gente, ela já não existe mais. Isso foi uma cultura inglesa de muitos anos atrás, tá? De mais de 12 anos atrás. Eu tinha 27 anos quando eu cheguei na cultura inglesa do Rio de Janeiro. Hoje em dia já muita coisa mudou, não vou entrar na temática cultura inglesa, porque é um tema bem extenso, mas assim, eu tô falando do que me configurou. A minha base enquanto professora de inglês foi no Rio de Janeiro, foram 6 anos e meio na cultura inglesa do Rio de Janeiro, e lá a gente tinha semestralmente acesso aos melhores profissionais do mundo que davam palestras internas pra gente, treinamentos internos pra gente ter acesso às maiores e melhores informações a respeito do que era dar aula de inglês da melhor maneira para fazer das últimas tendências, das últimas inovações. Então, a cada 6 meses, a gente tinha a última palavra no ensino de idiomas no mundo, porque a gente tinha acesso aos melhores profissionais do mundo, que eram pagos pela cultura inglesa. E todas as filiais do estado do Rio de Janeiro se reuniam num hotel no Rio de Janeiro, lá na Rio Branco, para receber esses treinamentos e essas informações. Então, assim, eu trabalhei com a nata do Brasil, eu trabalhei com os melhores profissionais do Brasil. Isso já fez com que a minha barra tivesse muito alta em termos de nível de exigência. Então, quando eu abro a Cosmopolitan, eu estou bebendo dessas fontes. Quando eu abro a Cosmopolitan no Rio de Janeiro em 2014, eu também estou em plena movimentação profissional. Na época, eu estava fazendo uma pós-graduação na PUC do Rio e foi me oferecido trabalhar dentro da Petrobras com Business English. E depois de 1 ano na Petrobras com Business English, me convidaram para dar aula na Marinha, né? E aí, para dar aula na Marinha, tinha que ter CNPJ. Foi assim que eu abri a Cosmopolitan no Rio de Janeiro. Então, veja, eu estava fazendo uma pós-graduação na PUC do Rio, eu estava trabalhando na cultura inglesa do Rio de Janeiro com os melhores profissionais do Brasil, e aparece a oportunidade. Então, eu estava buscando excelência, eu não perdi as oportunidades que apareciam, e eu estava bebendo de um cenário de excelência, né? Então, é assim que eu tô olhando aqui pro lado, que eu tô olhando minha colinha. E é assim que a Cosmopolitan é fundada no Rio de Janeiro. E eu vou começar, assim, quando eu falo de excelência, um dos valores é a tradição e a inovação. O logo da Cosmopolitan, que tem o escudo de uma universidade, né, e o globo no meio, é esse entendimento de que nós somos tradição e inovação. Você não pode sair tocando louco na sociedade e achando que você só tem que fazer coisas novas, inovar e procurar formas novas de fazer. A tradição, ela traz muito ensinamento. Nós somos hoje um presente, realmente, aquilo que o passado
nos trouxe, aquilo que o passado nos transformou, né? Então, o passado traz lições importantes a respeito do que é ensinar inglês e tem coisas que deram muito certo no passado que seguirão dando certo no futuro. Só que a gente precisa estar atento para entender os novos movimentos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, tá. Então, assim, a respeito da busca da excelência, continuando nesse viés da excelência, às vezes você não é excelente em alguma coisa, mas Deus te dá oportunidades de você se transformar em alguém excelente, né? Quando eu já tenho ali quase 10 anos de carreira dentro do ensino de inglês, hoje em dia eu tenho 19 anos de carreira, mas eu tô falando de metade da minha trajetória profissional aqui, que é quando a Cosmopolitan foi aberta. Então, naquela época não se falava de educação bilíngue. Em 2015, ninguém falava muito em educação bilíngue no Brasil. E é justamente nessa época que eu saio do Rio de Janeiro e venho para Belém. Então, a Cosmo chega em Belém em 2015, num momento em que vai iniciar o boom de educação bilíngue no Brasil, que foi 2016. Nessa época, eu me tornei advisor da International School, viajei o Brasil inteiro, implantando a educação bilíngue dentro das escolas, de todo tipo de escola no Brasil, gente, de creche a escola grande de rede, dando suporte à gestão da escola e treinamento para os professores. E nessa época a gente faz um curso de CLIO direto com Cambridge, pago pela International School, e isso aumenta muito a minha carga de bagagem para entender o que estava acontecendo na educação bilíngue naquele tempo. E aí, pouco tempo depois, 2 anos mais ou menos depois, eu saio da International School e agarro uma grande oportunidade. E aí, nesse momento, eu já estou em Belém, já é final de 2017, quando eu pego a oportunidade de assumir o TKT CLIO aqui no Pará. E foi assim que nós nos tornamos pioneiros na implantação do primeiro curso de TKT CLIO do Pará, né? Através dessa situação, a gente entende que nós nos formamos com excelência. A Cosmopolitan nasceu ali através da excelência, mas quando não teve oportunidade quando eu não tinha excelência, a vida foi e me trouxe excelência, né? Me trouxe a oportunidade de se tornar excelente. Então, dando continuidade, o segundo pilar da Cosmopolitan é a fé. Quando eu inicio esse trabalho da Cosmopolitan no Brasil, nós fizemos o seguinte, Felipe, eu não vou falar com você agora durante a live, infelizmente fica complicado de eu estar dando uma live e iniciar uma conversa com você, eu vou precisar ter concentração aqui. Continuando. Então, aonde foi que eu parei? Tá, questão do milagre, né, da primeira sala. A segunda pilar da Cosmopolitan é a fé. Eu precisei ter fé para dar o primeiro passo. Quando eu abri a Cosmopolitan, eu era uma professora de inglês e eu não tinha capital de giro. A primeira sala da Cosmopolitan, ela foi aberta a partir de um momento em que eu precisava ter um calção, gente, assim, sabe, pra abrir a sala. Só um minutinho. Eu precisava ter de um calção pra abrir a sala e eu não tinha esse valor. E aí foi muito engraçado que aparece uma professora de lá de Barcarena que fala assim: Maíra, eu preciso pagar os 6 meses adiantado do curso com você, eu posso fazer isso? E aí foi muito engraçado que eu falei assim, gente, esse é o valor que eu preciso pra entrar na primeira sala da Cosmopolitan, né? Quando eu abro o TKT CLIO, eu não tenho uma sala física ainda, lá em 2018, né? E ter uma sala física antes da pandemia era determinante para que você tivesse um negócio que funcionasse, né? Que as pessoas precisavam conhecer, precisavam saber, precisavam poder te acessar no escritório físico, etc. E eu falei, Senhor, já tá muito caro ficar alugando sala, como é que eu vou fazer, né? E aí, então, aparece essa oportunidade de dar aulas numa sala alugada
e aparece o valor do calção. Então, assim, eu não tinha o valor, mas eu já estava fazendo as coisas. De repente, eu precisei de fé para tomar um passo maior do que eu podia dar e confiar que Deus estava ali do meu lado e estava provendo o que eu precisasse. Foi assim que eu entrei na primeira sala da Cosmopolitan, né? Então, o segundo pilar da Cosmo é a fé. Fé para entrar em territórios que você não entrou ainda. Fé para conquistar aquilo que você jamais imaginou que seria capaz de conquistar. Terceiro pilar da Cosmopolitan, nós temos tradição e inovação, né? Foi justamente por esse pilar de inovação que nós entramos em Belém do Pará. E eu queria fazer um quote aqui de Steve Jobs, quando ele fala sobre stay hunger, stay foolish, né? Qual é esse conceito de stay hunger, stay foolish? É um conceito de que a gente precisa estar como criança, disposto a aprender sempre, disposto a aprender com as lições, disposto a ouvir o que o cliente está trazendo, disposto a encontrar soluções novas, né? Inclusive, assim, para você poder inovar, você precisa estar com os pés seguros na tradição. O que eu quero dizer com isso? Se você tem segurança do que você está fazendo, que o que você está fazendo é o certo, porque a experiência te provou que aquilo é certo, porque o conhecimento que você adquiriu te mostrou que aquilo é certo, você vai tomar boas decisões. Então, quando eu chego em Belém do Pará, eu chego com bagagem suficiente para inovar e para entender o que o mercado de Belém queria e precisava. Existe uma escola em Belém que cresceu muito, mas essa escola, infelizmente, formou uma geração muito grande de professores e alunos inconscientes do que é o padrão europeu comum de referência, inconsciente da importância das certificações da Universidade de Cambridge para o cenário brasileiro e achando que só o TOEFL é a certificação que serve para comprovar a proficiência. E a gente vem aqui, né, a gente chega no Pará para dizer assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa, existe níveis mais altos de inglês, existe preparação para dar aula de inglês, existem formas mais interessantes de fazer e existem materiais incríveis, mundialmente famosos, publicados por editoras internacionais, melhores do que você ficar fazendo o seu próprio material. Melhores do que você que não estudou, que não se preparou, que não tem qualificação para fazer um material didático está fazendo. Então parem de ficar fazendo seu próprio material didático se vocês não têm cacife para isso, se vocês não têm qualificação para isso, se vocês não têm estudo para isso, se vocês não têm background para isso. Fazer materiais didáticos de ensino de inglês é um negócio muito sério. E eu tô falando aqui com donos de escolas, com diretores que acham que os professores têm que fazer material didático, gente. Assim, o professor, ele tá ali para adaptar o material bom para os alunos. Agora, o professor, ser professor e autor de material didático enquanto dá aula e prepara a aula, é demais, entende? E às vezes, e assim, simplesmente você se colocar a fazer material didático, você vai fazer num nível de qualidade duvidoso. Se você não for uma grande editora com muito dinheiro para fazer um material decente, você vai produzir um material didático com qualidade duvidosa. Então, assim, uma das chaves do nosso sucesso é que a Cosmopolitan utiliza materiais de primeiríssima qualidade. A gente utiliza os melhores materiais do mundo em todos os nossos cursos, tanto os preparatórios quanto os cursos regulares. É um material muito consistente, coerente, amplo, que tem tudo pronto, tudo de mão beijada, tudo mastigado para os professores e para os alunos. Isso faz com que a gente não fique preocupado se o material da gente presta ou não presta, se é bom ou não é, se tem teacher's book ou não tem, se tem chave de... Não, a gente não está preocupado com o nosso material. A gente sabe que esse material ele entrega 50% do serviço.
que os outros 50% passa pelo pilar da excelência, que é a gente ter professores qualificados. Então, um dos grandes pilares do sucesso da Cosmopolitan, e eu estou abrindo aqui para o mundo ouvir, é que nós não contratamos professores que não tenham certificações internacionais. E o nosso nível de corte é C1. Todos os nossos professores têm nível C1 e C2. Não existe professor na Cosmopolitan com nível B2. Por quê? Porque nós damos aula para professores, então a gente não pode ter o nível deles. E segundo, não existe professor na Cosmopolitan que não tenha certificações de metodologia da Universidade de Cambridge. Inclusive, 2 são examinadores de Cambridge, né? Um também aplica exames. Então, assim, a gente escolheu trabalhar com topo de cadeia. Os professores da Cosmopolitan estão no topo da cadeia. Por quê? Porque a gente dá aula para professores. A gente não pode ter professor com nível baixo de inglês aqui, com nível baixo de qualificação. Muito pelo contrário, os professores que assistem às nossas aulas, eles observam o que a gente faz legal, vou fazer também, isso é bacana que eles estão fazendo aqui, entendeu? Então a gente tem essa consciência de que nós somos referência, né? Referência, e temos segurança para a gente poder fazer melhor, inovar, abrir caminhos e encontrar soluções. Então, vamos agora para o 4º pilar. Falando em encontrar soluções, vamos falar do quarto pilar da Cosmopolitan, que é amor e transparência. Transparência também é uma forma de manifestar amor, né? A palavra que me vem quando eu penso em amor e transparência é respeito. Respeito com os clientes, respeito com os profissionais que estão trabalhando com a gente. O que eu quero dizer? Respeitar os clientes é ouvir o que o cliente está trazendo para você. Então, você que é professor de inglês e está escutando essa live, você que é dono de escola, coordenador de escola, você que quer empreender, ouça o seu cliente. Gente, receber um feedback de cliente é receber um presente, né? Lembrando, só para quem chegou aqui agora, essa live nós estamos falando sobre empreendedorismo. Então eu estou mapeando os pilares da Cosmopolitan, olhando para os exemplos da história que nós construímos, para falar sobre decisões importantes no campo do empreendedorismo, especificamente do nicho de educação, no subnicho de ensino de inglês online com produtos específicos, tá? Então, respeito com o aluno é ouvir o que o aluno tem a dizer, ouvir esse feedback como um presente e pensar assim, cara, esse aluno tá me dando uma possibilidade, através dessa reclamação, desse pedido, desse elogio, ele está me dando uma possibilidade de fazer melhor. Esse aluno está me trazendo uma oportunidade de olhar para como é que eu posso encontrar uma boa solução para essa situação. Então esteja sempre em reciclagem, esteja sempre construindo as coisas da melhor forma, tá? Isso é respeito com o cliente. E quando eu falo respeito com os funcionários, com os professores, trata-se de entender que os funcionários e os professores de uma empresa, eles são um dos maiores ativos que a empresa tem. Eles são o outro cliente. A empresa tem 2 tipos de cliente. Os clientes que a gente atende e os clientes internos. Os professores e profissionais são clientes internos de uma empresa. Ou se você não tem funcionários, seus sócios, as pessoas com quem você se relaciona, os seus fornecedores, né? São clientes internos. Então, construir um bom relacionamento com esses clientes, respeitar o espaço, os direitos desses clientes, jogar limpo, faz parte de uma pergunta importante. Eu estou respeitando, eu estou entregando o meu melhor, dessa forma tá bom. Então, ser transparente e olhar para o outro com amor, com respeito, tá? Então, esse é o nosso 4º pilar.
Olhando para os nossos 12 anos de história, quarto pilar. Agora vamos para o quinto pilar dos nossos 12 anos de história que contribuem para nós termos nos mantido no mercado durante esses 12 anos. Né? A propósito, a Cosmopolitan vai fazer 12 anos dia 4 de abril de 2026. Né? Ainda estamos construindo esses 12, mas já dá pra gente falar que é 12, né? Quinto pilar, transformação. Quinto pilar, transformação. Quando a gente chega no Pará, eu entendo que nós estamos trazendo um novo conceito de ensino e de aprendizagem para o estado do Pará. Quando eu chego no Pará, e eu já estou ali em 2019, né, saindo da sala pequena, indo para a sala maior, estoura a pandemia em 2020, né? E com a pandemia a gente teve muitas transformações dentro da sociedade, dentro do empreendedorismo e dentro do ensino, claro. E foi durante a pandemia que eu entendi bem que eu tinha me tornado uma referência nacional, né? Porque durante a pandemia eu fui convidada para dar treinamentos para escolas de grande porte. As escolas estavam perdidas, não sabiam como dar aulas online, etc. E como eu tinha tido no passado experiência com quadros interativos na cultura inglesa de Rondônia, Rio de Janeiro, que eram pioneiras no Brasil na época em uso de quadros interativos, para mim, dar aula com internet em um quadro no qual eu interagisse com os alunos era pé nas costas. Então, quando estoura a pandemia, em uma semana, eu anuncio para os alunos que as aulas estão canceladas durante uma semana, para que nós possamos nos preparar para o momento que tinha chegado, que era a pandemia em 2020. Então eu paro o trabalho por 7 dias e no 8º as aulas voltam com a Cosmopolitan completamente reestruturada para entrar no online. E aí as escolas souberam o que eu estava fazendo e me convidaram na época para dar consultoria, para dar treinamento, e eu agarro aquelas oportunidades. E aí que eu entendo que um dos nossos grandes pilares é a transformação. E esse pilar da transformação tem a ver com o nosso propósito. Um dos nossos propósitos era transformar o ensino de inglês e a aprendizagem de inglês dentro do Pará. E quando a pandemia surge, eu entendo que nós estamos atingindo os 4 cantos do Brasil. Eu entendo que no sul do país não existe aplicação de TKT, não existe preparatório de TKT, e todos os alunos que estavam vindo do sul faziam preparatório com a gente e tinham que ir para São Paulo para tirar a certificação deles. Lá no Centro-Oeste não tinha preparatório, mas eles faziam preparatório com a gente e iam fazer a prova no Cultura de Brasília. No Sudeste, a gente tinha, óbvio, Rio, São Paulo, inclusive nosso centro aplicador fica em São Paulo, que é o Iner Idiomas. Pessoal do Nordeste, se não conseguisse descer para Recife, não conseguia fazer as provas do TKT no Nordeste e tinha que ir para São Paulo também. Pessoal do Norte, eu olho para o Norte e falo, meu Deus, a gente no Norte, nós somos os únicos aplicando preparatório de TKT e aplicando prova de TKT. E aí a gente faz uma parceria com a Cultura Inglesa Manaus, inclusive beijo Cultura Inglesa Manaus, que sempre recebe os nossos alunos há anos, né, para fazer provas de TKT lá. E aí eu olho e falo, gente do céu, nós estamos mexendo no Brasil, a gente está transformando o Brasil, a educação no Brasil, né? E eu fico muito, muito feliz, assim, de entender que a gente está fazendo um bom trabalho. Com isso, vem a Cosmopolitan em 2021 para Belém. Eu falo, cara, a gente está fazendo um bom trabalho aqui, mas a gente não transforma nada se a gente não tiver 100% legalizado, se a gente não tiver 100% com os pés em tudo que a gente está fazendo. E aí eu trago o CNPJ do Rio de Janeiro para Belém em 2021. A gente abre também, nessa época, a primeira turma de TKT Young Learners no Pará. Gente, a gente abriu essa turma de TKT Young Learners, não tinha nem livro. Hoje em dia, existe livro preparatório de TKT Young Learners. Foi lançado no passado. Mas na época que eu entrei, que eu agarrei essa oportunidade, não tinha. Eu tive que fazer contato com Cambridge, pedir material, etc., pedir orientação. E foi muito incrível, assim,
ver que eu também estava contribuindo para a formação dos professores dentro do Pará, que a maioria dos professores eram tudo professores de criança, né? Os professores, por não ter níveis muito altos e qualificações, não se sentiam à vontade, de uma maneira geral, para dar aula para adultos, né? Então, a gente não vende produto, a gente vende transformação. Então, assim, nunca foi só sobre vender um curso de inglês. Sempre foi olhar para esse aluno como muito mais do que um aluno de inglês, mas um ser 360. Professor, você que está me escutando aqui nessa live, escuta uma coisa que eu vou te falar. O teu aluno de inglês, ele não comprou só o inglês de você. O teu aluno de inglês, ele tem uma vida, uma casa, um cachorro, um filho, uma academia, uma agenda, um sono. Teu aluno de inglês, ele é um ser humano que está fazendo inglês com você. Então, não existe você lidar com o seu aluno e não dar, de alguma forma, um suporte para ele no que tange a administração da sua própria vida, do seu próprio estudo. Então, uma das coisas que a gente faz com os alunos é olhar e atender no individual, mesmo os alunos de turma, com muito cuidado, para a gente estar sempre encontrando as soluções que esse aluno precisa ter acesso. Então, nunca foi sobre vender um curso preparatório para os professores. Foi sobre transformar a educação no Brasil. Contribuir na formação dos professores de inglês para transformar a educação no Brasil. Então, esse pilar transformação, ele permeia muitas das nossas decisões dentro da Cosmopolitan. Eu decido que eu vou fazer certo, porque senão eu não transformo. Eu decido que o meu curso de inglês, ele promove transformação na vida desse aluno, porque ele vai aprender a organizar a agenda dele, ele vai aprender que as coisas levam tempo, ele vai aprender que é um processo, ele vai aprender que ele precisa se conhecer para ele saber como é a melhor estratégia de memorização. Então, nunca foi sobre formar um professor, entregar um preparatório para o professor, ensinar ele a fazer a prova de Cambridge, ensinar dica de prova, dar acesso aos materiais oficiais de Cambridge. Eu fui na contramão do Brasil. Meus concorrentes no Brasil inteiro, que aplicam TKT no Brasil, eles dão a formação do TKT, eles dão um preparatório para o TKT com um mês. Em um mês você fecha módulo 1, 2 e 3. Eu tive peito para dizer, isso para mim não resolve, isso para mim não funciona, eu vou fazer diferente. Eu peitei grandes centros aplicadores no Brasil ao entender que os TKTs tinham que ser dados na ordem 1, 2, 3, 4, 5, ao entender que os TKTs representam, e eu vou falar para todo mundo ver aqui, eu vou falar bem alto, os TKTs representam a solução para o problema da graduação de letras no Brasil. Letras em inglês, especificamente, não posso falar das outras. Mas o grande gap que a gente tem está no TKT. Sabe por quê? Porque para você fazer CELTA, querido professor, você precisa ter nível C1. E a maioria dos professores do Brasil não tem nível C1. Portanto, não dá para ir direto para o CELTA, que é uma formação que trabalha um pouco mais com a formação prática do professor. Então eu falei assim, mas o meu TKT, o meu preparatório de TKT, ele vai aprender tudo que precisa e eu vou entregar o meu mosto, eu vou entregar os meus 19 anos de carreira dentro do TKT. E esses professores vão sair daqui com a cabeça diferente. Esses professores vão sair daqui com visões diferentes a respeito. E vão saber aplicar esses conceitos na prática. Então, sempre encarei todos os nossos produtos com esse entendimento de que são produtos em transformação, porque estão transformando pessoas, uma nação, uma realidade, um estado, uma cidade e uma grande área de preocupação no mundo inteiro, que é a educação. Eu não consigo ser irresponsável dentro de um preparatório atual de TKT meu e não falar de inteligência artificial.
Os professores que estão fazendo TKT comigo, atual, já tem um curso completamente diferente de quando começou. Os TKTs lá do passado estão muito diferentes dos TKTs de hoje. Não tem como a gente passar tantas coisas e não atualizar o material. Então, os TKTs foram sendo atualizados anualmente. Então, hoje em dia, eu bato no peito com muito orgulho e digo: os TKTs da Cosmopolitan não são preparatórios, são formações continuadas de professores que contribuem para a educação no Brasil, tá? E aí, com isso, eu vou para o 6º pilar da Cosmopolitan, que é agarrar oportunidades, né? Então, para você que entrou agora, nós estamos falando sobre empreendedorismo e sobre decisões importantes e cruciais tomadas nos últimos 12 anos da Cosmopolitan, que contribuíram para que nós permanecêssemos no mercado durante tanto tempo, com um marketing que sempre foi boca a boca e que o Instagram, a gente não era de publicar e de ter grandes movimentos no Instagram. Esse ano as coisas mudaram um pouco, mas o segredo de sucesso, sem fazer um impulsionamento no Instagram e sem dar as caras no Instagram, se deve a esses pilares que eu tô trazendo aqui. Então vamos para o 6º pilar: agarrar oportunidades. A respeito de agarrar oportunidades, a gente precisa entender que empreender é resolver um problema. Qual é o problema que você resolve? Cada ser humano tem uma identidade, e a partir dessa identidade, o mundo aguarda ansioso pela manifestação da sua identidade. Existe algo de muito único dentro de você que o mundo precisa conhecer. Existe uma solução maravilhosa que só você é capaz de dar. Então, quando nós estamos saindo da pandemia, e a gente percebe que a gente já agarrou muitas oportunidades dentro da pandemia, a gente tem um olhar bem cuidadoso para o que está acontecendo no mundo ali entre 2022 e 2023, que foi exatamente quando eu tomei a decisão de sair de uma sala física e trazer a Cosmopolitan 100% para o online. Precisa ter muito peito para tomar uma decisão dessa, né? Mas, assim, óbvio, né? Uma das razões pelas quais a gente tirou a sala física foi questões financeiras, né? Não estava valendo a pena. A gente tinha 98% dos alunos online que não quiseram voltar para o presencial depois da pandemia e 2%. Então a gente tinha, tipo, 98 alunos online e 2 presencial. E aí a gente falou, não, a gente vai sair do presencial e vai para o online. E assim, foi uma sacada e foi uma grande oportunidade, né, que a gente agarrou. E com isso, como a gente já estava online, muitas oportunidades novas surgiram, né? Oportunidade de dar consultorias para escolas, então a gente de fazer cursos do zero. E eu falei assim, nossa, realmente, né, nós somos uma empresa de soluções linguísticas, né? A gente realmente tem capacidade para fazer muitas coisas. E eu ficava feliz com isso, mas não entendia ainda bem uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, que é a respeito de prioridades e ordem. Mas vamos lá, continuando. As aulas online eram incríveis, mas estar pertinho era bem mais legal. É verdade, Débora, verdade, eu lembro. A turma de vocês, inclusive, muito querida, né? Quando a gente começou a ir pro presencial de novo, vocês... porque só pra, assim, contextualizar. A Débora foi aí na época de 2020 e 2021. 2020 e 2021. 20, foi a primeira turma, foi 2020. De KT Young Learners. Mas hoje, Débora, sabe o que a gente fez? A gente tem uma coisa nova, que é o Cosmopolitan Circle, que é justamente o momento da gente estar presencial. É justamente esse momento de entender que a gente, apesar de estar online, a gente precisa ter um momento de descompressão presencial para socializar. Mas eu vou já falar sobre o Cosmopolitan Circle e os momentos presenciais da Cosmopolitan a partir de 2026, na minha última parte da live, né?
justamente por entender que a importância, né, dessa parte presencial. Então, assim, a gente precisa entender que essa questão de agarrar as oportunidades, né? Dentro dessa faixa aí de 2023, iniciou algo novo na Cosmopolitan, que foi exatamente os eventos com interpretação simultânea, né? O que foi isso? A gente já tinha essa pegada de ser uma empresa que estava mexendo no online, ou que estava na boca das pessoas, né? Que as pessoas perceberam que a gente tinha sempre soluções que o mercado não trazia, e aí começou a surgirem convites para a gente poder fazer eventos de interpretação simultânea. E foi aí que eu conheci o professor Francisco, o Igor, né? E outras pessoas que são nossos fornecedores também. E depois vim a conhecer outros intérpretes aqui no Pará também, que passaram a compor um staff que sempre era requisitado toda vez que a gente era convidado a prestar serviços de interpretação simultânea, né? E então, mais uma oportunidade que a gente agarrou. E com esses eventos de interpretação simultânea, a gente teve acesso a grandes players do mercado internacional e nacional. A gente atendeu a ONU, Unicef, o FPA, Universidade de Bristol, governo federal, governo estadual, prefeitura, TCU, G20, FADESP, Banco dos BRICS, o NDB, outras ONGs como o Niatero, nossa, nem me vem na memória agora, mas foram muitas empresas, né? E aí eu olho para a empresa assim, eu falo assim, meu Deus do céu, como é que eu vou construir tanto produto? Porque, gente, cada produto que você cria é uma empresa, é um filho que você cria. Um curso de Chiquiti é um filho. Um curso de inglês regular é um filho. Produto interpretação simultânea é outro filho. Consultoria, outro filho. Treinamento, outro filho. Faz um curso novo para mim, outro filho. Então, meu Deus do céu, a gente agarrou muitas oportunidades, mas por um outro lado, isso dispersou muita energia, que a gente, tipo assim, meu Deus, eu preciso de muito braço, assim. Eu cheguei a um ponto de, em 2023, ter 11 pessoas dentro do staff da Cosmopolitan. Eu tinha que cuidar de 11 pessoas. Era professor, coordenador, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, uau, a gente montou uma equipe. E, nossa, como dá trabalho fazer isso. E aí eu, caramba, eu preciso continuar sendo professora, porque como que eu ia pagar alguém com o meu gabarito para fazer o trabalho que eu fazia? Para cumprir a minha missão. Eu ia pagar alguém para cumprir a minha missão. Falei, gente, não dá. Eu preciso continuar sendo professora e empresária, né? E aí vem a grande virada de chave da Cosmopolitan. E aí é o ano de 2024. E aí a gente vai para o 7º pilar da Cosmopolitan. Só para vocês saberem, são 8 pilares, tá? Então a gente já tá acabando. E aí vem o ano de 2024. 7º pilar da Cosmopolitan. Foco no mais importante. Um processo de cada vez. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Mas você só sabe aonde você quer chegar se você tiver identidade. Se você for autêntico. E se você entender o todo. Só que existe uma coisa que é assim, tem coisas que só o caminho revela. Eu não sei qual é o seu tempo na sua vida hoje, se você é professor, se você é empreendedor, mas muitas pessoas têm muito medo de fazer as coisas. E esse medo paralisa, né? E eu digo a você que depois de entender que nós sim somos uma empresa de soluções linguísticas, a gente só descobriu qual era a melhor forma de ser uma empresa de soluções linguísticas fazendo, iniciando, colocando o pé na água,
Então, assim, se hoje você tem medo de começar um processo, uma empresa, um curso, um empreendimento, eu te digo, você não está pronto. Você não está 100% pronto, você nunca está 100% pronto. Você está sempre melhorando, você está sempre observando a melhor forma de fazer. Você está sempre buscando entregar a sua melhor versão. Você está sempre observando para melhorar. E foi ao entrar num momento de reflexão, olhar para aquele time de 11 pessoas na Cosmopolitan e falar assim, como é que eu vou dar conta de continuar sendo uma professora de professores e cuidar de uma equipe de 11 pessoas? Exige muita força para fazer isso. E aí eu precisei olhar para o que eu estava fazendo, olhar para mim e começar a construção de uma nova fase da Cosmopolitan. Em 2014, eu conheci uma pessoa chamada Tatiane, que disse uma frase que mudou a minha vida. A frase foi: você só vai sentar na cadeira de presidente da sua empresa quando você souber quem você é. Cara, aquela frase veio muito poderosamente dentro de mim. Eu falei assim, será que eu sei mesmo quem eu sou? Porque assim, a Cosmopolitan se tornou uma empresa que tem milhares de coisas para fazer, milhares de produtos para dar conta, e eu estou sentada em qual cadeira, afinal de contas? E aí eu fui convidada a olhar para mim. E ao olhar para mim, eu entendi a empresa que eu estava construindo. E aí eu falei assim, caramba, eu preciso parar para olhar para mim. E aí eu entrei num período de 2 anos muito intensos, que foi 2024 e 2025, de plena construção e reconstrução e entendimento da minha identidade. Então foi esse entender a minha identidade que me trouxe para o novo tempo da Cosmopolitan, que é o que nós estamos vivendo hoje, e as últimas decisões tomadas entre 2025 e 2026. Então, em junho de 2025, eu fui passar uma temporada nos Estados Unidos. Eu precisava espiar a terra da realização de um grande sonho meu de professora, que é fazer doutorado fora do país. E aí eu falei assim, vou para Estados Unidos, Canadá e Inglaterra e vou decidir aonde é que o meu corpo, que a minha vida, que a minha história ressoa melhor, em qual desses 3 países que eu vou escolher querer fazer o meu doutorado. Eu entendo que eu preciso continuar tendo a última palavra enquanto professora de professores, e que o doutorado é o meu lugar. E que o doutorado não só é o meu lugar, como também é a expansão da Cosmopolitan para um cenário internacional de educação. E aí foi em 2025 que eu morei por 5 meses na região de New York e New Jersey, que é Nova York e Nova Jersey. E foi muito incrível perceber que eu precisei estar em Nova York para me entender quem eu era e a partir daí voltar para o Brasil com novos entendimentos, novos sonhos, nova história para contar e uma nova empresa para montar. Para você entender o que é importante em cada fase, você precisa entender o global, mas você nem sempre entende o global na saída. Para você tocar um projeto, você precisa ter o macro planejamento e o micro planejamento, e você precisa ter horizontes de foco. Você precisa saber aonde você quer chegar e onde você quer estar daqui a 10 anos. Então foi por entender quem eu sou que eu falei, chegou a hora de abrir um doutorado, e esse doutorado vai precisar reestruturar a Cosmopolitan para que ele aconteça.
toda empresa é reflexo do dono. Nós nascemos para ser Linguistic Solutions, e para construir uma comunidade. Só que eu não tinha entendido que não era o momento de ser Linguistic Solutions, que o momento era construir tudo que a gente tinha da melhor maneira que a gente podia. E futuramente a gente abrir para ter um monte de produtos. Então, o que foi que eu entendi? Eu falei assim, é tempo de olhar para os processos internos, de olhar para o micro, para poder construir o macro que a gente quer. É tempo de focar nos projetos menores, com toda a energia. Quando eu falo menores, é os projetos que a gente já tem, com toda a energia, com toda a excelência, com toda a garra, no passo a passo que eles pedem, para que a gente possa construir esse solutions do Cosmopolitan no futuro, né? E então cada projeto ele tem um tempo de execução, né? Roma não se construiu num dia. A gente vive numa sociedade muito imediatista que faz com que a gente ache que as coisas têm que ser construídas rápido. Mas não existe isso. Nem para falar inglês, nem para ser dono de empresa e nem para ser um professor que tem soluções na manga. Para ser um professor que tem soluções na manga para o mercado, você precisa, às vezes, não analisar uma planilha de dados que indicam qual é o ROI, que indicam qual é o lucro do produto e, baseado nisso, você vai tomar as decisões administrativas. Não. Para você ter uma empresa de sucesso, para você ser um profissional de sucesso, um professor de sucesso, tem momentos que você precisa simplesmente fechar os olhos, sentir no seu corpo, refletir. No meu caso, falo com Deus, também reflito, tenho meus momentos com Ele. Porque o seu corpo, ele sente quando você está fazendo a coisa errada. O seu corpo, ele sente quando você está indo para o caminho errado, porque você começa a ficar ansioso demais, ingrato demais, raivoso demais. Eu não sei quem está me assistindo aqui nesse momento, mas você tem momento em que você se sente com raiva das coisas? Ingrato pelo ambiente onde você está, ou o que você está fazendo? Você fica mal, você fica ansioso? Você tem esses momentos? Se você tem esses momentos de ingratidão e raiva, é porque você está fazendo coisas demais ou fazendo coisas que não era para estar fazendo. E aí você precisa repensar o seu caminho e retraçar a sua rota. Então, eu sei do meu potencial e do potencial da empresa que eu criei, mas eu não posso desperdiçar a minha energia de qualquer jeito. Eu não posso espalhar água para o lado. Eu não posso ser um rio que espalha água para o lado e não chega no mar. Eu preciso focar a minha energia naquilo que é mais importante. E às vezes a resposta está dentro de você. No meu caso, foi entender a minha identidade, para que eu entendesse melhor a identidade da própria empresa e entender que nós vamos construir milhares de produtos, mas que é um de cada vez, um passo de cada vez, um foco de cada vez. Ou um grupo de produtos de cada vez, né? Então, foi entender que esse doutorado me expande e expande a Cosmopolitan, né? Foi entender que os processos são dolorosos, eles existem, mas a gente precisa respeitar o tempo deles e muitas vezes sentir quando é momento de abortar um projeto, manter um projeto, continuar nesse projeto ou não. Então, esse 7º pilar é um dos segredos, né? Foco no mais importante e um processo de cada vez é um dos segredos que nos mantiveram no mercado durante esses 12 anos. E por último, e não menos importante, o 8º pilar da Cosmopolitan é a comunicação, né? Gente, a gente internamente e entre os nossos alunos e clientes, a gente sempre soube o que a gente estava fazendo, a gente sempre soube quem a gente era, a gente sempre soube do nosso potencial, do que a gente entregava e etc. E o marketing da Cosmo sempre foi um marketing muito de boca a boca, de indicações, os alunos nos indicarem, os clientes nos indicarem, etc, etc. Mas isso não se sustenta durante muito tempo.
né? A propaganda é a alma do negócio no sentido de que as pessoas precisam te indicar, né? Mas as pessoas realmente precisam saber o que você tem, precisam te conhecer, precisam saber qual é o seu diferencial. Gente, professor de inglês tem um monte, professor de idioma tem um monte, mas você é sua marca pessoal, sua imagem é uma marca pessoal, a empresa que você está construindo tem uma marca, tem um logo, tem um porquê. A fonte da Cosmopolitan é a fonte Poppins, porque ela não tem serifa, que é muito clássico, e ela é mais moderna, remetendo à inovação. As cores da Cosmopolitan, elas são três principais e duas secundárias, 3 secundárias, aliás. O que significa isso? São as bandeiras do mundo. Tudo tem um porquê. Isso se chama branding. Não existe empresa sem identidade, sem branding, sem uma voz. O arquétipo da Cosmopolitan é o arquétipo do sábio. Por quê? Porque nós damos aula para professores, então a gente sempre tem uma explicação, a gente sempre tem um porquê, a gente sempre traz uma solução. Então, qual é o seu arquétipo? Qual é a sua fonte? Quais são as suas cores? Como é a sua comunicação com seus clientes? Qual é a cultura que você está desenvolvendo? E a partir daí, nós entendemos que nós precisávamos não só projetar o que nós temos de melhor para o mundo conhecer, como também criar uma comunidade. Então a gente falou assim, cara, então a gente precisa ter um mecanismo e uma engrenagem que faça com que os clientes conheçam a gente, interajam com a gente e a gente seja um corpo comunicativo. A gente cresceu muito para dentro. E aí eu falei assim, não, tá na hora de crescer para fora, tá na hora de se mostrar para o mundo. Tá na hora de todos saberem quem nós somos. Então, assim, o mundo precisa te conhecer. Professor, se você empreendedor, profissional liberal, você que está assistindo essa live, o mundo precisa te conhecer. Existe uma voz que o mundo precisa ouvir, é a sua. O que é que você tem de especial para trazer? Se você não sabe, você precisa entrar numa busca da sua própria identidade. E foi ao entender a nossa identidade que a gente entendeu que a gente precisava trabalhar com três novas ferramentas de comunicação. São elas o Cosmopolitan Circle, que é um encontro presencial uma vez no mês com os alunos, aonde a gente vai fazer networking, aonde a gente vai tomar café juntos e falar inglês juntos e praticar inglês juntos, aonde a gente vai ter momentos de desenvolvimento pessoal, aonde a gente vai ter momentos de formação, onde a gente vai viver experiências juntas, conhecer melhor nossa cidade. Vou contar aqui pra vocês em primeira mão os próximos Cosmopolitan Circles, tá? O próximo é dia 28 agora, de fevereiro, num coworking, chama InWork, de 7 às 10. Na primeira etapa, a gente vai ter a Ana Paula Cruz falando sobre fazer acontecer com intencionalidade e criatividade. Na segunda etapa, eu vou dar um workshop de planejamento 2026. Na terceira etapa, nós vamos fazer o Swap Circle. Então, você vai trazer coisas que estão na sua casa, que você não está utilizando, para a gente trocar e reciclar essas coisas, ou até doar mesmo. E na última parte, a gente vai ter um café, um bolinho, um lanchinho para a gente bater papo, fazer networking, conversar em inglês. Já no Cosmopolitan Circle de março, a gente está querendo ir tomar café da manhã no Hotel Tivoli, aqui em Belém. E no de abril, a gente ou vai fazer canoagem, ou a gente vai entrar num de saúde, com um programa ali com as nutricionistas maravilhosas que tem todo um processo para passar pra gente enfim, terapias e nutrição e tudo mais. Então, assim, a gente com certeza também vai estar ouvindo vocês, né? Pra gente estar abrindo novos Cosmopolitan Circles todo mês e fazendo coisas interessantes, estando junto para socializar, confraternizar e viver grandes momentos juntos e, sim, construir e solidificar essa comunidade.
Uma outra ferramenta de solidificação e construção da comunidade é justamente as lives, os Sunday Circles. Então, assim, eu trago muita bagagem do que eu vivi nos 5 meses nos Estados Unidos e dos novos insights que eu tive e de todos esses 12 anos, né, trabalhando com a empresa, 19 anos de carreira. E eu preciso colocar isso pra fora, eu preciso transbordar. Eu não posso ser uma obesa intelectual, cheia de coisa pra dar e guardar tudo pra mim. Então, eu vou estar contribuindo com a sociedade através do Sunday Circles, onde eu deixo aqui a minha mensagem para os professores, né, e para a posteridade. Só um minutinho, tirar aqui a mensagem. Para os professores, para os empreendedores, para os coordenadores, diretores, enfim, educadores, né? Deixo a minha mensagem aqui para a posteridade. Deixo a minha mensagem aqui para quando eu não estiver mais nesse planeta, a gente poder continuar transmitindo bons valores para essa sociedade. E então eu quero deixar minha parcela de contribuição aqui dentro do Sunday Circle e também poder chamar, né? Às vezes eu vou querer chamar um convidado para tratar de um assunto importante, mas essencialmente pretendo continuar estabelecendo essa autoridade mercadológica que a gente tem de lugar de fala para contribuir e colaborar, né, com as pessoas através do Sunday Circle. Um terceiro circle que a gente tem é algo mais interno entre os alunos, onde os próprios alunos combinam entre si de fazer estudos em dupla para se apoiar, para se motivar e não só ficar sozinho, né, nesse estudo. Então, tem aluno que vai um na casa do outro, que marca de ir num café para estudar, para falar inglês. E isso é muito legal, né? Então, é o terceiro circle. E vou já dar um spoiler aqui para vocês que futuramente, quando eu, na fase que eu tiver nos Estados Unidos, não agora, nós vamos ter uma coisa chamada Cosmopolitan Inner Circle, que é um momento em que eu vou estar aí dando uma consultoria, vamos ter um programa de assinatura e vocês vão poder estar bebendo mensalmente de tudo que eu tiver recebendo nos próximos anos numa grande universidade nos Estados Unidos e todo o meu networking internacional que vai se formar a partir dali, né, que já se formou a partir do tempo que eu estive agora nos Estados Unidos. Muitas coisas aconteceram, eu tive muitos acessos e eu quero que vocês entendam que esse ano de 2026, né, já aqui encerrando a nossa live, é um ano de sementes que nós estamos plantando. Através do Cosmopolitan Circles e do Sunday Circles, eu quero anunciar aqui para vocês que estou interessada em saber quem são pessoas interessadas em fazerem parte do Brastiço. Logo que eu cheguei aqui no Pará, eu me tornei vice-presidente do Brastiço. E eu quero juntar os professores interessados, os profissionais interessados em comporem um board do Brastiço para eu apresentar para o Comitê Nacional e para a gente poder fazer uma passagem de bastão de tudo que eu aprendi nos 4 anos enquanto vice-presidente do Brastiço, para que a gente possa fazer um evento do Brastiço já com esse board formado no 2º semestre de 2026 e eu possa dar o check na minha lista de eu consegui montar o Brastiço de novo, eu consegui entregar isso de volta para o norte do Brasil, que é o Brastiço funcionando como um capítulo representativo do norte do Brasil, para que a gente continue tendo acesso fácil aos maiores profissionais do mundo, vindo para cá, para nossa região, pagos pelas grandes editoras internacionais, pagos pelas grandes empresas, né, que trazem esses profissionais para cá e que só nos beneficiam. Então, somente uma associação sem fins lucrativos é que tem condições de trazer grandes eventos para cá, para o Pará, como o Brastiço, por exemplo. Então, se você se arde no seu peito essa vontade de contribuir, de colaborar para os professores, fazer um trabalho voluntário para os professores do norte do Brasil, então vem com a gente, fala comigo, que eu estou buscando compor este board do Brastiço para apresentar para o Comitê Nacional e dar o check nesse meu objetivo, tá?
E, gente, eu vou aproveitar, fechar a live aqui fazendo propaganda disso. Sabe por quê? Eu cresci muito profissionalmente tendo os acessos que o Brass Tissel me trouxe. Né? Eu já fui speaker em eventos do Brass Tissel, eu já fui em reuniões com pessoas de peso nacionalmente, grandes profissionais no Brasil. Eu já estive de frente em salas de reuniões online com grandes profissionais do Brasil. O primeiro Brass Tissel online, que aconteceu online, foi uma videoconferência online do Brass Tissel, aconteceu dentro do metaverso e eu me senti assim muito privilegiada de ter tido acesso ao metaverso antes de muita gente, né? E tá ali naquela sala. Quando nós dávamos evento aqui em Belém e a gente recebia convidados para o Brass Tissel, era com a gente que eles jantavam, era a gente que buscava eles no aeroporto. Então a gente sentava em mesas privilegiadas profissionalmente. E tem coisas que dinheiro não paga, tem acessos que dinheiro não paga, tem informação que você tem de primeira, privilegiadas, que dinheiro nem paga. Então, assim, eu quero deixar registrado aqui para o mundo ver a minha gratidão pelo Brass Tissel. Brass Tissel é uma associação nacional de professores de inglês brasileira, por isso Brass com Z, cuja sede fica em São Paulo, né? Filiado ao Tissel nos Estados Unidos e ao IATEFL na Inglaterra e ao Southern Cone na América do Sul. Gente, nós como o maior país da América do Sul, nós temos uma responsabilidade muito grande e a gente não pode aceitar, como profissionais do ensino do idioma, que o norte do Brasil não tenha representatividade do Brass Tissel. Então não vamos deixar isso morrer, vamos reconstruir esse Brass Tissel. Me chama se você tem interesse, que eu vou te colocar pra dentro, tá bom? Então esse é o recado. Te vejo no próximo Sunday Circle com nova temática aí, que eu já vou colocar uma caixinha de perguntas com algumas ideias de temáticas para o próximo Sunday Circle, você pode votar. E também na semana que vem temos o próximo Cosmopolitan Circle, dia 28, sábado à noite, de 7 às 10. Não perca, vai ser incrível e vai ser uma grande oportunidade da gente estar junto, tá bom? Me ajuda a divulgar, isso é algo que nos engrandece, nos une e nos faz maiores. Obrigada por ter assistido aqui a live comigo. Eu sigo à disposição se você tiver dúvidas, se você quiser conversar mais sobre esses 12 anos da Cosmopolitan, né? Os pilares foram: número 1, excelência; número 2, fé; número 3, tradição e inovação; número 4, amor e transparência; número 5, transformação; número 6, agarrar oportunidades; número 7, foco no mais importante, um processo de cada vez; e número 8, por fim, a comunicação. Se você é uma empresa, se você é um profissional, se especialize e melhore cada vez mais a sua comunicação. Construa pessoas que estão com você e que apoiam o seu trabalho, que indicam o seu trabalho, façam um trabalho excelente, que isso só vai trazer bem para todo mundo, tá bom? Obrigada por ter me assistido, um excelente domingo para vocês e até a próxima, boa semana!